Olá, meus amigos! Há quanto tempo não conversávamos, não é mesmo? Hoje nós vamos ter um bate-papo a respeito dos 5 planetas retrógrados que estão na atual configuração celeste. Vamos procurar entender o significado disso. Primeiro vamos falar em astrologuês, mas vamos traduzir para o nosso bom português. É interessante observar que tanto os planetas sociais, Júpiter e Saturno, e os geracionais, Urano, Netuno e Plutão, encontram-se atualmente retrógrados, todos eles. Então, ainda que sejam poucas as notícias que têm chegado ao grande público, certo é que não se pode negar que todos, em maior ou menor intensidade, estão sentindo, de algum modo, o estado das coisas que tais planetas estão a indicar. Sob o ponto de vista astrológico, as pessoas, em sua maioria, podem até não saber o que a retrogradação de todos esses planetas em bloco significa. Mas não é possível negar que a humanidade tem vivenciado os seus efeitos perturbadores e inquietantes desses trânsitos, especialmente porque o processo engendrado por sua repetida ação desenterra respostas psíquicas latentes e pouco exploradas. Só há uma certeza em meio a tanto movimento: é de que nada mais será como antes, quer gostemos ou não. E é exatamente isso de que nós vamos falar hoje. Então, todos estão sendo alertados previamente, ainda que numa esfera pouco consciente, de que um tempo se acabou, de que a corda de um tempo se rompeu. Isto é sentido no mundo inteiro. E justamente pelo fato das coisas acontecerem por meio da vivência de um lado sombrio, os aspectos primitivos e não evoluídos da nossa natureza tendem a considerar o desconhecido como uma força maligna, que verdadeiramente não é disso que se trata. Contudo, isso está além do entendimento do homem médio e ninguém está livre de revelar o seu pior lado em tempos de tanta tensão. Isso todos nós, tá? Eu, você, todo mundo. Então é necessário algum esforço e boa vontade se quiser chegar a um nível melhor de compreensão, um nível mais razoável de compreensão. Não é tarefa fácil entender a vontade de Deus revelada na configuração celeste, vontade essa da qual tanto falamos e tão pouco conhecemos. Em 2020, vimos 3 grandes ciclos se reiniciarem. Júpiter-Plutão e Saturno-Plutão em Capricórnio, vejam que beleza. E Júpiter-Saturno em Aquário, que é um signo de ar, o que pode suavizar um pouco o panorama. E o que estamos de fato vendo? Nós estamos observando diversas instituições no mundo inteiro se derretendo. E o que mais? Muitas mortes coletivas. Teremos Júpiter-Netuno em 2022, Júpiter-Urano em 2024, Saturno-Netuno em 2026 e Saturno-Urano em 2032. Em bom português, o que é que isso significa? Que o mundo vem passando por mudanças profundas e assim continuará. Nada será como antes. Infelizmente, as mortes coletivas ainda irão continuar, entre outros acontecimentos bastante significativos. André Barbault, um dos grandes nomes da astrologia clássica do século XX e também deste início de século, ele morreu faz pouco tempo. Trouxe previsões inteiramente acertadas sobre 2020 há décadas. Então, quando eu comecei a estudar a configuração do ano de 2020, francamente, eu não queria acreditar no que eu estava vendo. Eu estava achando que eu estava ficando era doida, porque era difícil crer nos efeitos daquela configuração. Mas eu comecei a ter algum entendimento do que estava por vir em 2008, quando Plutão entrou em Capricórnio, no meu ascendente, né? Então, do ponto de vista pessoal, me afetou muitíssimo. Foi um trânsito tão sério, por conta dos aspectos formados com meus planetas pessoais, que logo de cara eu tive uma hemorragia e quase morri. Na sequência, entrei em um processo de mudança tão profundo que não restou pedra sobre pedra em minha vida. Eu tive que renascer e ainda
me considero ainda neste processo. Mas eu noto que em 2016, ainda que não se conhecesse absolutamente nada a respeito de astrologia ou numerologia, já era possível qualquer pessoa com um mínimo de sensibilidade e capacidade de observação perceber que a energia de 2020 já nos avizinhava. E essa energia veio se fortalecendo como vem continuamente. E isso não vai parar tão cedo, tá? Atualmente, Saturno se encontra em Aquário, fazendo uma quadratura muito importante com Urano em Touro. Urano entrou em Touro em 2019 e isso envolve o quê? Né? Entre outros diversos assuntos, as relações com os bancos, com o dinheiro, o que não deixa de ser uma chacoalhada na economia. Urano em Touro veio mexer em estruturas que estavam consolidadas. Saturno em Aquário trata das nossas responsabilidades sociais, sobre as regras. Vejam bem, as regras que devemos cumprir, de maneira a considerar o que é bom para todos. Então, Saturno em Aquário está domiciliado, ele é o dono da casa. Portanto, ele está bastante fortalecido e tende a ganhar essa briga, seja lá o que isso possa indicar sob o ponto de vista fático. E nessa toada, o que é que a gente percebe? Né? Que tratam-se de tempos implacáveis, aparentemente de tudo ou nada. É tempo de desapegos e é difícil desapegar, pelo menos para mim, né, que conto com o Nodo Norte em Escorpião, entre outras cositas, mas para mim é muito difícil desapegar. Ainda bem que há pessoas que conseguem se conduzir na vida de um modo sábio quando a vida solicita um rompimento com o que já não faz mais qualquer sentido. E, de fato, a maturidade, né? Não só por conta da passagem dos anos, mas a maturidade espiritual nos mostra aos poucos, né? Tanta coisa que vai ficando para trás porque simplesmente perdeu o sentido ou não revelou o suposto sentido da sua promessa. Imaginem quando isso acontece, como é o que estamos vendo, numa escala mundial, sob os mais diversos níveis de compreensão, graus de temperatura e pressão. Já imaginaram? Então, quais são os cuidados que eu, você, que todos devemos tomar neste momento? Devemos tomar cuidado para não enxergar uma suposta imagem de supostos inimigos na face dos nossos pais, irmãos, familiares, amigos e vice-versa. Está sendo exigido de todos nós desapegos, decisões e, sobretudo, senso de discernimento. Toda a humanidade está vivendo a prova do discernimento. Como estamos lidando com as forças do inconsciente coletivo, o bom senso nos recomenda que tenhamos cuidado. O problema disso tudo é que todo mundo, né, todos nós achamos que temos bom senso, né? E a bem da verdade, não sabemos nada da vida e nem sempre conseguimos nos conduzir na vida com sensatez. Eu não sei como é com vocês, mas eu fico a cada dia mais impressionada com a ignorância que me habita. Mas algo é bastante certo. O que é errado não pode ser certo, e o que é certo não pode ser errado. Então, este é o tipo de discernimento que nos está sendo exigido. Então, como fazer essa distinção se contamos apenas com fragmentos de verdades? Como? É uma tarefa difícil para todos nós, não é uma tarefa vã. O que de fato interessa em meio a tudo isso é perceber os efeitos dos acontecimentos passados, vejam o que é a retrogradação, reverberando em nosso presente. Isso é retrogradação. E não fiquemos pensando que a onda só bate na porta dos outros, que o demônio é este, que é aquele. A configuração celeste está aí e todos terão que se acertar com ela. Todos. Por isso, eu vejo que é tempo de orar, de pedir a Deus orientação e nutrir a fé de que a ignorância que nos habita ainda tão fortemente um dia seja finita. A realidade é que não enxergamos ainda nem um palmo à frente do nariz. Mas Deus, por meio de uma linguagem simbólica,
está a todo tempo a conversar conosco por meio dos ciclos planetários. E como ciclos que são, indicam acontecimentos que traduzem a mesma energia no seu devido tempo. Lógico que cada um na sua roupagem, né? Então, essencialmente, não há novidade sob este céu, não há novidade neste plano terreno. As lições são exatamente as mesmas. E os homens também. Como eu disse, os ciclos apenas se repetem. O que vale mesmo é decifrar a mensagem celeste, tendo em conta que, por meio dela, nos planos de Deus, existe uma humanidade em condições muito melhores. E que assim seja. Beijos com todo carinho. Fiquem com Deus.